franquia Super Mario Bros. É composta de centenas de jogos, desenhos, animes, mangás, revistas em quadrinhos e programas que a maioria dos fãs nem sequer conhece, sem falar nos filmes. Será que você sabia todos os detalhes incríveis escondidos não só nos últimos teasers do segundo filme, como em toda a franquia do nosso herói baixinho encanador e seu irmão? Por exemplo, você notou que quando o Baby Mario e o Baby Luigi estão inocentemente tentando acordar o Tiranossauro, ao lado dele há uma ossada de alguma pobre vítima, que foi o jantar do monstro, provavelmente no dia anterior? Pelo tamanho da ossada, com certeza, era um animal enorme. Mas qual seria? Deixa nos comentários a sua opinião. Agora vai um fato curioso que esse teaser deixou nas entrelinhas e que muitos nem fazem ideia. Você sabia que na verdade o Mario e o Luigi são gêmeos? Pois é, na cena em que o Toad e o Yoshi estão fugindo com os dois bebês, se você olhar bem vai notar que eles são praticamente do mesmo tamanho e iguais, mudando apenas a cor dos seus chapéus, sendo verde para o Luigi e vermelho para o Mario. Mas a primeira vez que esse fato foi revelado foi no jogo Ilha do Yoshi, que se passa no passado, e o Kamek prevê que os dois irmãos Mario vão dar problemas para ele, e tenta eliminá-los quando os dois estão sendo transportados pela cegonha. E logo no momento em que a ave aparece, o jogo informa que os dois são gêmeos. E aí, sabia dessa? Outro detalhe muito legal que praticamente ninguém percebeu naquele teaser em que o Bowser Jr. tenta acabar com o Mario é que logo no iniciozinho, se você colocar a cena em câmera lenta, vai perceber que atrás do vilão está o seu famoso veículo de transporte, o Junior Clown Car, que é tão famoso nos games do Mario. Agora fala pra mim se você tinha nota todos esses detalhes ocultos. Se prepara que de onde esses saíram tem muito mais. Se tem uma personagem que todo mundo tá ansioso pra conhecer, é a Rosalina. E em um dos teasers, podemos ver que ela está contando uma história para os seus Lumas no seu castelo, que nos jogos é conhecido como Observatório dos Planetas. E se você olhar bem, vai perceber que um dos pequenos seres estelares está usando uma linda e fofa chupeta, o que indica que ela deve ter apenas algumas centenas de anos, o que é pouco para uma Lumali, que tem milhares de anos normalmente. Outro detalhe que pouquíssimas pessoas perceberam é muito legal para quem é fã dos games antigos, assim como os diretores de Super Mario Galaxy. No finalzinho do trailer, quando o Yoshi lambe a mão do Toad, podemos ver que logo atrás do pequeno cabeça de cogumelo há nada mais nada menos que um controle do saudoso aparelho Super Nintendo. Então dá pra ver que esse filme vai agradar tanto os fãs mais novos como os mais antigos, como eu. Agora fala pra mim, você já comeu um bolo em formato de pato? Pois é, eu também não. Mas se você e eu dermos um pulinho no reino dos cogumelos, as nossas chances aumentam bastante. Isso porque, quando o Mario está prestes a ser atingido pelo machado do Bowser Jr., ele usa um livro do Palácio da Peach para se proteger. E se você pausar na hora certa, vai perceber que a receita que ele abre naquela página é exatamente uma de bolo de pato. Não tenho certeza, mas essa deve ser uma preferência dos pequenos Toads do reino. Ainda fala do Bowser Jr. Apesar dele ser o vilão, tenho que dizer que ele está se tornando um dos meus personagens preferidos do filme. E a Illumination, que está produzindo o filme, não economiza na riqueza de detalhes. Esse é exatamente o caso do pincel do vilão. Se você olhar bem para a base dele, vai notar que na parte anterior, as cerdas, há um círculo vermelho com o símbolo do próprio Bowser Jr. Com cabelo e tudo. Sério, esse detalhe ficou incrível. Agora vai uma curiosidade que praticamente ninguém que conhece a franquia do Mario se lembra. Você sabia que a Peach já foi casada? Então ela é divorciada ou viúva? Não, calma que a gente explica. No filme japonês Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach, o primeiro filme baseado em um videogame da história, o final é surpreendente. Mario é completamente apaixonado pela princesa dos cogumelos e por isso salva Peach. Mas ela não fica com ele. No final de tudo, ela revela que já tem um noivo, o príncipe Haru do Reino das Flores. Durante o filme todo, Haru estava transformado em um cachorro azul que acompanhava o Mario. Pois é, e o filme também tem outra mudança que poucos se lembram. A profissão dos irmãos heróis é completamente diferente. Quando a aventura termina, além de não ficar com a princesa Mario, junto com Luigi, acabam voltando para o seu emprego em uma mercearia. Sim, eles não eram encanadores nesse anime. E essa não foi a única outra profissão dos irmãos Mario. Isso porque, antes de ser encanador, a profissão oficial do Mario era carpinteiro no jogo Donkey Kong de 1981. Dá pra acreditar? Agora temos uma dica para você. Clica aqui embaixo no botão de inscrição. Assim fica mais difícil você perder nossos próximos vídeos. E tem mais. Para piorar, na sequência. Em Donkey Kong Jr. de 1982, Mario não é o herói, mas sim o vilão do jogo. Isso porque ele mantém o Donkey Kong preso em uma jaula e ataca o filho do gorila com chicotes e armadilhas. É o único jogo em que Mario é oficialmente o antagonista. Voltando a falar um pouco da Peach, ele sofreu muitas mudanças ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, o maior ponto de confusão da representante do Reino dos Cogumelos por muitos anos foi o seu nome. Por muito tempo, a princesa teve não um, mas dois nomes oficiais: Princesa Peach e Princesa Toadstool. No Japão, ela sempre foi Princess Peach. Porém, quando o primeiro Super Mario Bros. Foi lançado nos EUA em 1985, a Nintendo americana achou que Peach não soava bem para uma princesa e a renomeou para Princess Toadstool, que significa literalmente cogumelo venenoso. Essa confusão durou anos no Ocidente, inclusive nos desenhos animados. A mudança oficial só começou em 1996, com o jogo Super Mario 64.
Na carta que ela escreve para o Mario, no início do jogo, ela assina de forma genial para acostumar o público. Sua princesa Peach. A partir daí, o nome Toadstool foi gradualmente abandonado. Outra curiosidade sobre a Peach é que ela já mudou a cor do cabelo 2 vezes. Se você olhar as artes promocionais antigas, vai notar que a Peach nem sempre foi loira. Primeiro, a princesa dos cogumelos teve uma fase ruiva. Nos sprites originais do Nintendinho, NES, e nas primeiras ilustrações oficiais, Peach tinha o cabelo ruivo e o vestido era branco com detalhes em vermelho. Parecia um cogumelo invertido. Até no desenho Super Mario Bros. Super Show, ela era ruiva. Depois houve a fase morena, mas não passou de um pequeno teste da Nintendo, que acabou sendo abandonado rapidamente. E por último tivemos a fase loira com vestido rosa que todos conhecemos, que só se tornou o padrão oficial e inquestionável a partir de Super Mario World 1990/1991, definindo a imagem que conhecemos hoje. Agora vamos falar um pouco do vilão Bowser. Ou melhor dizendo, da sua família. Sabemos que o Bowser Jr. será o principal vilão de Super Mario Galaxy, e atualmente ele é o único filho do Bowser. Mas apenas atualmente. Isso porque até 2002, o grande vilão da franquia Mario tinha 7 filhos, e o Bowser Jr. não estava entre eles. Tratam-se dos Koopalings, um grupo de Koopas que atuam como generais no exército do vilão. Criados em 1988, tecnicamente, eles eram filhos do Bowser, até a Nintendo mudar de ideia e colocar eles apenas como membros importantes do exército Koopa. Além disso, pouca gente sabe, mas quem assistiu aos desenhos americanos dos anos 90, The Adventures of Super Mario Bros. 3, deve ter notado que os antigos filhos do Bowser, os Koopalings, tinham nomes diferentes dos jogos. Por exemplo, Ludwig von Koopa era chamado de Cookie e Roy Koopa era Bully. Isso aconteceu porque os nomes oficiais ainda não tinham sido decididos no Japão quando o desenho foi produzido. E como a Nintendo é do Japão, as coisas precisam ser decididas por lá primeiro. Em um dos teasers mais recentes de Super Mario Galaxy, vemos uma bola de ferro com dentes, tocando o terror entre os pequenos Toads. Só que na sequência, o Yoshi chega e devora o monstrinho. Então, a verdade é que o Chain, que fica presa por uma corrente e tenta morder o Mario, ela foi inspirada em um trauma de infância de Shigeru Miyamoto, o criador do Mario. Quando criança, ele foi perseguido por um cachorro vizinho que tentou mordê-lo, mas foi puxado para trás pela corrente no último segundo, pouco antes de alcançar o pequeno Miyamoto. Ufa, ainda bem que ele ficou bem o suficiente para criar o Mario. Um dos personagens que muitos fãs estão torcendo para aparecer em Super Mario Galaxy, nem que seja nas cenas pós-créditos, é o Wario, aquele personagem que é praticamente uma versão malvada do Mario. O detalhe é que nem sempre foi assim. Na verdade, eles dois, Mario e Wario, são amigos de infância. Em uma história em quadrinhos oficial publicada na revista Nintendo Power nos anos 90, intitulada Mario vs Wario, é revelado que o Wario não era mal por natureza. Wario se tornou vilão porque Mario, sem querer, fazia bullying com ele brincando de polícia e ladrão, onde Mario era sempre o policial e o Wario o ladrão. Agora, uma curiosidade dentro da família Mario. Você sabia que existe uma teoria que diz que não são 2 irmãos, mas sim 3 irmãos, Mario encanadores? Esse terceiro filho se chamaria Giuseppe e seria mais velho que Luigi e Mario. Claro que isso não é oficial e se trata de uma teoria criada por fãs da franquia. Mas o mais estranho é que realmente existe um personagem no filme de 2023 chamado Giuseppe. E além disso, ele é italiano, usa bigode e suspensório, assim como seus 2 possíveis irmãos caçulas. Será que ele é o irmão perdido do Mario mesmo? Disso nós não sabemos, mas sabemos outra curiosidade sobre o Giuseppe. No filme de 2023, ele foi dublado por Charles Martinet, que é ninguém mais, ninguém menos que o dublador oficial do Mario, desde que o primeiro jogo foi lançado em 1985. Até 2023, quando Chris Pratt assumiu o seu manto. Ainda falando do dublador do Mario, achamos um fato curioso sobre ele. Depois de passar quase 40 anos dublando o baixinho encanador, descobrimos que Charles Martinet conseguiu o papel por acaso. Ele chegou atrasado para o teste, e o diretor já estava saindo. O diretor disse: "Ok, você é um encanador italiano do Brooklyn, fale até a fita acabar." Em vez de fazer uma voz grossa e estereotipada de Nova York, Charles fez a voz aguda e amigável que conhecemos. Ele falou sem parar sobre espaguete e almôndegas até a fita de gravação terminar. Como diria o Pernalonga, isso é tudo, pessoal? Ou será que não? Estamos deixando 2 vídeos para você continuar com a gente. E vai por mim, vale a pena. Até mais!